O ano está apenas começando, se passaram alguns meses e o governo do presidente atual, presidente Lula, deixou um rombo nos primeiros 7 meses de 77 bilhões de reais de déficit primário. E só a título de comparação, para você enviar isso daqui para aqueles seus amigos que fizeram o L, que acreditaram no amor, no mesmo período, o governo do presidente Bolsonaro deixou um superávit, ou seja, o valor positivo de 78 bilhões de reais. É basicamente os mesmos valores, porém com um sinal matemático ali invertido. O Lula negativo e o presidente Bolsonaro, além de ser positivo, um bi a mais. Ou seja, dá para ver qual vai ser o nosso futuro. Eu venho mostrar para vocês essa informação que acaba de sair, que mostra o resumo das datas e do que está acontecendo com as nossas contas públicas. Então eu peço para você compartilhar e já se inscrever aqui no canal. Presta só atenção nisso daqui, meus amigos. Olha só, as contas públicas têm um déficit de 35 bilhões só em julho, tá? No segundo pior resultado para o mês na história. No acumulado do ano, o rombo chega a 78,2 bilhões de reais. Essa matéria saiu agora pela manhã e é algo importantíssimo de se ressaltar. As contas do governo federal fecharam o mês de julho com um déficit de 35,9 bilhões de reais. O Tesouro Nacional informou na quarta-feira estes dados e o resultado é o segundo pior para o mês de toda a série histórica do governo, que foi iniciada em 1997. O governo do amor está batendo recordes, né? O dado do mês passado só é melhor que o resultado de julho de 2022, quando o rombo somou 109,6 bilhões por conta dos gastos relacionados à pandemia. Lembre-se que naquela época o Brasil parou, governadores pararam, né, mesmo contra, né, o governo federal. O STF foi lá, deu uma decisão para que essa organização fosse tomada pelos estados e municípios e não mais pelo governo federal. E aí o governo federal teve que socorrer a população através do auxílio emergencial e todas as outras medidas que foram feitas para ajudar nessa questão monetária, ou seja, financeira. Por isso, naquela época nós tivemos um rombo de 109,6 bilhões, mas logo depois disso, somente números positivos. E agora, sem pandemia, sem nada, nos primeiros 6, 7 meses, o governo Lula já deixou esse rombo gigantesco. O déficit ocorre quando a arrecadação dos tributos fica abaixo dos gastos do governo, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. O buraco nas contas no mês passado é um resultado de uma queda real de 5,3%, ou melhor, 8,9 bilhões da receita do governo federal e aumento real de 31,3%, 46,8 bilhões das despesas totais. Houve uma queda na receita com dividendos e exploração de recursos naturais, principalmente. Já os gastos com os benefícios, né, que o Lula tanto gosta, só aumentaram. A parcial do ano diz o seguinte, que no acumulado dos primeiros 7 meses do ano passado, deste ano, no caso, as contas do governo deste ano, do Lula, deixaram um déficit primário de 78 bilhões de reais. Já no mesmo período do ano passado, houve um superávit de 78 bilhões. Sinais invertidos. Nos 7 primeiros meses desse ano, houve também uma queda real na arrecadação de juros, de impostos, com destaque para a queda de concessões, que nós tínhamos muitas concessões que estavam sendo feitas pelo governo federal na época do Bolsonaro, dividendos, participações e royalties. Mas, presta atenção, o lado da despesa, ou seja, os gastos públicos, aumentou 94 bilhões de reais. 94 bilhões de reais. E mesmo assim, tem gente lá do Nordeste que votou no presidente deles, que supostamente é o presidente do amor, e tiveram seus benefícios bloqueados, como Bolsa Família e outros aí, que agora eles se intitulam de outros nomes, né? A deteriorização das contas públicas neste ano está relacionada principalmente com as altas das despesas no fim do governo, no fim do ano passado, na época do governo Bolsonaro, que o governo então eleito pediu aquela PEC da transição, você se lembra? Aquele proposta de emenda à Constituição para haver uma mudança, para que eles tivessem uma autorização para gastar a mais. E isso aí passou? Claro, passou, e agora eles podem gastar
168,9 bilhões de reais a mais neste ano. Parte desse valor, supostamente, foi usado para tornar permanente o benefício dos R$ 600 do Bolsa Família e também foram recompostos gastos públicos, eles dizem, né, em saúde, educação, bolsas, etc, etc. Mas, para o ano de 2023, o governo está autorizado a registrar um déficit primário de até 231 bilhões, conforme a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas o governo espera fechar o ano com um valor próximo a 100 bilhões. E aí, eu te faço uma perguntinha bem básica. Nós estamos no mês 8, né? Agora vamos passar para o mês 9. E nos primeiros 7 meses do ano, o nosso presidente atual, que é o presidente do amor, que eu não sei que amor é esse, que acaba com o nosso dinheiro público, já gastou 77, 78 bilhões. Você acredita que no restinho do ano eles vão gastar somente, né, a diferença ali, os 30 e tantos para chegar no 100 bi? Eu duvido, vai passar e muito esse valor. Outros sites já mostram, ó, o Lula reverte o superávit do Bolsonaro no primeiro período de janeiro a julho. Em 22 houve um saldo positivo de 78,8 bilhões e já com o petista houve um rombo de 77 bi. E aqui os gráficos, ó. 83,2, 83,1 e aí mostra as quedas em fevereiro. Março o governo Bolsonaro em azul já superou em 30 bi, né? Depois teve essa queda, que foi normal na época da pandemia e outras coisas. Se bem que não, aqui 2022 não, mas no final, ó, ele sobe ali para 15,1, 19,7 e aqui embaixo o governo do presidente atual, 45,1 e menos 35,9, somando 77 bi. Aqui você vê em vermelho são as contas do Lula, tá? Negativa, e as contas do Bolsonaro com final verdinho. É muita discrepância. O início da pandemia foi onde teve o déficit na época do governo do presidente Bolsonaro. Depois de tudo isso, ele voltou a ter um superávit, isso de 19,7 em 2022. E note que esse gráfico aqui, ó, ele mostra que desde 2013 era positivo em 6,1 na época da Dilma, a época que, né, o Brasil estava surfando a onda dos commodities, do milho, da soja, todo mundo inteiro regaçando de comprar e o Brasil, como grande produtor, estava crescendo junto com o resto do mundo nessas compras. Mas daí para frente, meu amigo, só foi valores negativos. E já no final do mandato do presidente Bolsonaro, esses números se tornaram positivos e agora negativos novamente. É ou não é um absurdo, meus amigos? Eu peço para você que chegou agora aqui para que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe bastante e nós nos vemos na próxima transmissão, no próximo vídeo, quando estivermos novamente aqui. Um grande abraço, tamo junto e nos vemos.